surgiu através de um Big Bang, ou seja, de uma explosão. O universo era todo condensado num ponto e de repente esse ponto explodiu e ele está em expansão e ele parte de algo desorganizado para algo muito organizado, né? A partir de uma explosão surgiu eu e você, olha que beleza. Por isso que o Zé é meio explosivo, né? Mas assim, o que é importante a gente já deixar bem claro? Hoje nós não vamos aprender, obviamente nós vamos falar um pouco sobre ciência, mas isso aqui é uma escola bíblica. Portanto, nós trataremos desse assunto baseado no que acreditamos nas Sagradas Escrituras, ok? Eu não quero aqui trazer um compêndio de ciência, um tratado ou uma tese de ciências, embora eu pudesse trazer uma série de evidências científicas que comprovam o texto bíblico, mas também não daria tempo. Mas o que eu quero aqui nessa manhã é deixar bem claro do que está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1. E no princípio criou Deus os céus e a terra. É nisso que acreditamos. Amém? Eu acho que não há dúvidas com relação a isso, né? Que Deus criou os céus e a terra. Que Deus é o Criador. Se houver dúvidas, vamos tirá-las hoje, pelo amor de Deus, né? Eu costumo dizer e brincar com o pessoal que eu preciso ter mais fé para acreditar que o universo surge do nada, de algo desorganizado para algo organizado, do que crer em alguém inteligente, num Deus Criador que criou todas as coisas perfeitas do jeito que elas estão, embora por conta do pecado esse universo esteja corrompido, tá? Daí a gente tem um monte de outras questões a respeito da morte, porque as coisas se deterioram e tudo mais, por conta do pecado humano que entra na humanidade, entra na criação, tudo acaba se corrompendo. Mas esse não é o tema de hoje, quando a gente vai falar do pecado bem mais para frente. Mas eu quis lançar essa pergunta porque é justamente isso que nós aprendemos na escola, né? Que o universo surge do Big Bang. E algo muito interessante, vocês sabem quem que propôs essa teoria? Foi um cristão, foi um padre. Ele que foi um padre católico que trouxe essa teoria do Big Bang. O que acontece com a teoria ao longo do tempo é que a partir dos estudos de Charles Darwin, no seu livro A Origem das Espécies, falando que a seleção natural é que vai selecionando os bem mais adaptáveis e assim as espécies vão se modificando, essa teoria ela passa também para a cosmologia, ou seja, o universo também evolui. Então pegou todo esse bolo todo aí e também trouxe para o universo como um todo. Mas vamos lá. Eu passei os slides para os irmãos. Está aí no grupo de edificação, quem quiser abrir. Vai passar aqui, mas vai ficar um pouquinho mais difícil, porque a luz do projetor não está muito boa. Pode jogar o primeiro slide, por favor, Ângelo? O que é interessante é que o problema da criação ele é um problema fundamental. O homem sempre quis saber, ou sempre foi É o primeiro slide. O princípio e a busca humana. Isso. Está aí no celular dos irmãos, se vocês quiserem conferir. O princípio e a busca. O homem sempre buscou saber como o universo surgiu. Isso desde lá da Grécia Antiga. Nós vemos Hesíodo, por exemplo, com a sua teogonia, na busca, na compreensão de entender como o universo surgiu. Essa sempre foi a busca humana. Porém, bem antes Moisés já havia escrito que Deus havia criado tudo. Interessante, não? Mas sempre foi uma busca humana. E esse sempre foi o dilema. Só que o que acontece? Tudo bem. Tudo que nós vemos no universo tem uma causa e efeito, certo?
A pergunta é: se o universo surgiu, como ele surgiu? Se ele foi feito, quem fez? Essa é a pergunta, né? Para nós cristãos, como eu disse, acho que é uma pergunta fácil. Mas e se eu tivesse, ou se vocês de repente estivessem numa universidade e essa pergunta fosse lançada? Para falar para crente é fácil, né? Quem criou o mundo? Ah, foi Deus. Mas para um público ateu, só esse argumento não basta para eles. Então nós temos que ter argumentos que corroborem com a nossa tese. Amém? Então Moisés escreveu lá o livro de Gênesis lá por volta de 1400 anos, 1500 anos. Já faz um tempo já que tem isso, né? E ao longo da história nunca houve dúvida com relação a isso. No século XIX é que surgem então as novas teorias, surge a teoria do Big Bang e começa essa confusão toda. Lembrando que Hesíodo, como eu disse, na Grécia, ele cria sua teoria da teogonia em mais ou menos 800 anos antes de Cristo. Então o problema da criação é um assunto de causa e efeito. Só que quando entra nessa questão de causa e efeito, a ciência entra num beco sem saída, porque ela não consegue explicar. Ela consegue explicar o efeito, mas quem causou o efeito? Essa é uma pergunta que geralmente sempre nos debates, né? Tá, mas se houve Big Bang, se houve a explosão, o que houve antes? Quem era antes da explosão? Como isso surgiu? São perguntas que vão deixando a gente meio maluquinhos, né? A questão é: se de um pontinho surge... Minha Via Láctea aqui não está muito boa, tá? Se disso parte para isso, e disso tudo parte para isso, o que houve antes disso? Essa é a pergunta. Nós temos a resposta. E eu sugeri minha camiseta. Tudo bem, a Natália vai brigar comigo. Houve uma causa, o efeito vai ser uma briga. O efeito vem depois. Essa é a grande questão. O que vem antes disso? Mas o que nós vemos nas Escrituras é diferente. Mas... próximo slide, por gentileza. O que é a grande pergunta? O que criou tudo, não é? O que criou tudo? E nós vemos aqui alguns métodos de tratamento, né? O primeiro método de tratamento é a mente humana. Como a mente humana tentou resolver essa questão? Os irmãos aí do multimídia vão me avisando com relação ao tempo, que eu falo demais e eu vou embora, tá? Senão dá na hora do culto e eu estou aqui ainda na segunda slide. O primeiro método de tratamento que a gente vai abordar é a mente humana. A gente sabe que a mente humana é um tanto fértil, né? Porém, nós sabemos que a mente do homem ela é enganosa. Mas a gente pode chegar a algumas conclusões interessantes. Mas a mente humana produziu aqui pelo menos três pensamentos, né? O intelecto humano produziu o ateísmo, o deísmo e o panteísmo de um modo geral. Vamos falar primeiro sobre o ateísmo. Alguém sabe o que é o ateu? O ateísmo não crê que houve um criador, né, ou uma mente inteligente, certo? Eu vou colocar aqui uma cruz. Está dando para ver aí? Portanto, o ateísmo ele não crê em Deus, certo? O ateísmo não crê em Deus. Ele não crê que existe um ser inteligente que criou todas as coisas, que pensou em tudo isso. Ele crê em processos.
O ateísta, ele vai crer que tudo surge de forma ordenada, que surge do nada, que o universo é eterno, que ele já estava aí. Só que isso não responde a nossa pergunta. Tá, ele estava aí como? Como é que tudo está organizado? Ou como é que tudo surge desorganizado de uma explosão? Como é que prótons explodem e de repente de uma fumaça, de uma poeira cósmica, começam a organizar em bilhões de anos planetas, galáxias? São perguntas. A partir dos estudos de astronomia, nós vemos as galáxias, nós vemos asteroides, cometas, estrelas. E a pergunta é: como isso tudo surge? De onde estava isso? Então o ateísta, ele não vai crer, ele vai crer em processo. Ele vai crer que o universo, ele se expande. Ou seja, ele parte de um ponto e ele vai se expandindo. O universo é expansível. E a partir daqui vai surgindo as coisas. Esse é o ateísmo. Então ele não crê que foi projetado, tá? Alguma dúvida tem? Então o ateísta, ele vai negar, inteiramente a existência de Deus e adota a lei da continuidade, ou seja, as coisas surgiram e vão continuando ao longo dos processos aí. Ou seja, ele crê em métodos de tentativas, é tentativa e erro. Se der certo, fica; se não der, é desintegrado, tá? É como a teoria da seleção natural. Se deu certo, eu fixo ali aquela característica. Se não der certo, eu sou eliminado. Só que aí entra outro problema. Se eu tenho um problema naquela espécie, ela é eliminada. Como é que ela evolui? Enfim. Esse é o ateísmo, tudo bem? Então aqui, a gente já sabe que ateísmo não crê em Deus, então para nós faz, Que Deus tenha misericórdia dos ateus e que eles venham se converter a Jesus Cristo, Crer num Criador. O outro pensamento que surgiu ao longo do tempo é o deísmo. Deísmo. Então o deísta, ele crê em Deus. Ok. Só que o que o deísta, ele crê? Que Deus criou todas as coisas, cria lá o universo, as galáxias e tudo mais, as estrelas, o homem. Isso não é uma célula, tá? E nem um ovo frito, é o meu espaço sideral. Ele crê que Deus criou, só que Deus abandonou. Como assim? Deus disse: haja, e houve. Tá bom, vou descansar, tchau. Ou seja, qual que é o pensamento do deísta? Deus cria tudo e depois que esse tudo é criado, esse processo ele passa a evoluir conforme o tempo, de acordo com as suas próprias leis. Deus, ele abandona aquilo que ele criou, e isso que está criado aqui vai se formando ao longo dos bilhões e bilhões de anos. Isso tem muito a ver com a teoria da evolução. As coisas vão evoluindo, não tem a mão de Deus aqui. Só que nós cremos da seguinte forma: que Deus sustenta tudo pela sua palavra. Jesus diz que Deus trabalha até hoje. Então nós não cremos que Deus abandonou a sua criação. Pelo contrário, Deus sustenta a sua criação até hoje, certo? Então o deísta, ele vai crer dessa forma: Deus cria e abandona. É a mesma coisa de uma mãe ter um bebê, tá, se vira. Mamãe, você vai fazer isso aí? Já nasceu mesmo, agora ele se vira, ele vai buscar o leite dele. Não é bem assim. Não é assim que cremos, certo? Então, segundo o autor, que Deus era como um grande relojoeiro. Deus cria a máquina e abandona, e a máquina que se vire, ou seja, é um universo impessoal, tá? O próximo pensamento que surgiu ao longo do tempo é o panteísmo.
Eu estou escrevendo porque faz tempo que eu não escrevo, fazendo um dou aula, é gostoso escrever. O que crê o panteísmo? Deus é o universo. Deus é o Criador, prisioneiro à sua própria criação. Isso vem lá de Spinoza. Ou seja, o universo, de novo, vou fazer Saturno aqui que eu acho ele bonitinho. O universo é Deus. Algumas religiões creem assim, que tudo é Deus. A cadeira é Deus, a árvore é Deus, as estrelas são Deus, tudo é Deus. E Deus está aqui, ó. Tudo é Deus. Ele está preso ao espaço-tempo. É assim que acreditava, mas isso caiu por terra. Porque Deus no princípio criou Deus, ou seja, Deus é antes do tempo, Deus é atemporal, Deus é eterno. Deus não tem tempo, Deus não tem início e nem fim, Ele é. Deus não está preso ao espaço-tempo, Ele cria todas as coisas. Amém? Então esse foi o intelecto humano tentando explicar as coisas. E isso eu falei de 3 só, imagine o tanto que houve, né, as discussões. Amém? Alguma dúvida até aí, queridos? Então o primeiro método de tratamento foi a mente humana. O segundo método de tratamento é o coração humano. Coração humano. O que produziu o coração humano, as emoções humanas? Produziu o que nós chamamos de treta entre fé e ciência na antiguidade. Surgiu briga. Porque se eu creio em Deus, a ciência, vou fazer um cérebro aqui, meu cérebro, o intelecto, a ciência humana está errada. Então aqui houve uma briga entre o coração, os dogmas religiosos e a ciência. Então o autor ele vai dizer, né, o termo se refere àqueles que insistem na revelação. Nós também insistimos na revelação, nós cremos que Deus criou tudo. Só que a gente também não pode ser dogmático ao ponto de dispensar a ciência. A gente não pode ao ponto aqui de, não, a ciência não presta para nada. A gente sabe que a ciência produz coisas boas. Embora seja proveniente da mente humana, a gente sabe que quem cria o intelecto humano é Deus. Mas ao longo do tempo, próximo slide por favor. Ao longo do tempo houve esse conflito histórico entre igreja e ciência. Tá? Se a gente aprende na história da antiguidade, quando a igreja passa a fazer parte do Estado, né? A igreja católica, apostólica romana, tem um domínio, principalmente ali na Europa, onde começa a surgir algumas teorias e o avanço da ciência, houve esse engessamento de mente. Não, o que nós estamos falando é certo, o que vocês estão falando é errado. Lembra lá do Galileu? Aqui o autor cita até o caso do Galileu, né? O erro de negar a observação em nome da fé, ou seja, Galileu observou. Gente, não é bem assim, porque antigamente se acreditava que a Terra era o centro de tudo. É o geocentrismo. Tudo gira em torno da Terra. Era assim que pensavam os religiosos. Mas Galileu, com as suas observações, com o avanço tecnológico da época, com o seu telescópio, ele viu, não, peraí, está errado. A Terra gira em torno do Sol. Não, manda queimar. Se resolvia dessa seguinte forma: não concordou comigo? Manda queimar. Bruxa, queima. Então o avanço era assim na antiguidade. Esse era o conflito entre o coração religioso com a mente. E a gente sabe que produziu somente foi o que gerou tudo isso aí. Gerou apenas confusão e gerou problemas. E a gente sabe que na história, com o surgimento do protestantismo, a partir de Lutero,
né, com o evangelismo das Américas, como é que a ciência ela teve um boom? Foi com o advento do cristianismo, sobretudo os protestantes. Tá? Então, quando nós temos Cristo no coração, entendendo da forma correta as Escrituras e trazendo a boa ciência, vai gerar coisa boa, que é o que a gente vai ver no próximo método de tratamento aqui, tá? Então, lembrando, né, que Galileu, citando Galileu, ele afirmava que a Terra girava em torno do Sol, né? Então, o que acontece? Tal ideia contrariava tanto a ciência e o dogma da igreja de seus dias, a chamada Santa Inquisição o condenou e o forçou a renunciar ao ensino de que o Sol era o centro do universo. Enfim, né? Então, esses conflitos nunca foi bom para a história. O próximo método de tratamento, aqui só pegando aqui no slide, está lá, a conclusão, né? Então, o que a teologia é? É a racionalização da revelação bíblica. Se tiver difícil de ler aqui, irmãos, vê no celular que eu mandei lá no grupo de edificação, tá? E o que a ciência produz? Ela é uma racionalização da revelação natural. Então, a teologia tenta entender Deus e a ciência tenta entender a natureza, certo? É possível unir as duas? O que vocês acham? É possível unir fé e ciência? Sim, claro que é. Como eu disse, com o surgimento do protestantismo, com a reforma da igreja, a ciência ela deu um salto, porque não é impossível que eu tenha a minha fé e a minha razão. O que é importante nós entendermos? As Escrituras não são explicadas pela ciência. Conversando com o pastor José Ribeiro Neto essa semana, conversando a respeito disso tudo, eu falei: Zé, o que é importante então eu passar para os meus irmãos na escola bíblica? Que assuntos espirituais são explicados de maneira espiritual. Assuntos científicos são explicados à luz da ciência. Não posso pegar a ciência e tentar interpretar a Bíblia, porque a Bíblia ela é interpretada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? A Bíblia não é um livro de ciência. Você lê a Bíblia como uma bula de remédio? Não. As Escrituras nós lemos e cremos porque há em nós o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E a partir daí nós compreendemos as Escrituras. A partir daí nós compreendemos os ensinos de Jesus. Amém? Mas é possível. E uma coisa muito interessante, na faculdade eu e a Natália fizemos biologia e sempre foi uma questão, sempre houve essas brigas lá, ou sempre surgiu um professor zombando das Escrituras, né? Aliás, só zombam das Escrituras, tá? Nunca zombam do Alcorão, nunca zombam dos Vedas hinduístas, nunca zombam de qualquer livro, mas da Bíblia, a Bíblia é um absurdo. Por que será que a Bíblia é um absurdo, né? Mas uma coisa que um professor meu de bioquímica, nós temos a química, nós temos a bioquímica. A bioquímica estuda os processos químicos nas células animais e vegetais, tá? Ela estuda os processos químicos que acontecem numa célula. Muito interessante. Antes da gente ir para o próximo ponto aqui, eu acho que vale a pena nos lembrar das aulas de ciência. Natália, se tiver errado, você me fala, tá? Uma célula animal, tá? Então a gente tem a membrana plasmática, que é feita de gordura e tudo mais. Aqui na membrana plasmática a gente tem diversos componentezinhos, várias proteínas, açúcares e tudo mais. Aqui nós temos o núcleo e o DNA. Tudo bem, isso aqui é uma célula animal complexa. Ok?
O que é isso? Uma bactéria. Uma bactéria. E o DNA da bactéria. Tudo bem, o que eu quero dizer com isso? Falando de bioquímica. Para isso funcionar, tudo que está aqui dentro, e mesmo o que está aqui dentro, se comunicando com o que está fora, tem que estar devidamente no seu lugar, senão não funciona. É a mesma coisa você pegar qualquer aparelho que você tem, se um parafuso estiver no lugar errado, ou um componente eletrônico, o Cristiano pode me dizer, um componente eletrônico no lugar errado vai danificar o equipamento, não é, Cristiano? Mau funcionamento. Pois é. Se isso não está correto, se isso não funciona direito, isso vai funcionar errado. E segundo a seleção natural de Darwin, se não funciona certo, ele tem que ser eliminado. Olha que coisa, não? Pois bem. A bioquímica vai estudar esses processos aqui que acontecem aqui dentro. Cada coisa esquisita que eu fiz aqui dentro, a gente chama de organela. Cada organela tem uma função dentro de uma célula animal. Quando eu falo célula animal, é ser humano e animais na forma geral, tá? Célula vegetal é um pouco diferente. Cada organela tem uma função. E essas funções elas são desencadeadas através de processos químicos. Tá? Perfeito. O que o meu professor de bioquímica falou? Que é impossível crer que todo esse processo, isso dentro de uma bactéria da mesma forma, todo esse processo que acontece dentro de uma célula, é impossível ter surgido do nada. Isso dentro de uma sala de uma universidade, meu professor de bioquímica, que não era cristão nem nada. É impossível crer que isso surge do nada, que esses processos aconteceram do nada. Na próxima aula eu ainda vou falar sobre a criação dos seres vivos. Mas segundo a teoria mais aceita hoje em dia é que o universo, ao bilhões de anos ele foi se formando, e a Terra, na sua forma mais primordial, existiam os oceanos, os vulcões, um universo inóspito. Pensa naqueles filmes naqueles planetas que você não tem vida e é uma atmosfera inóspita, cheia de raios e trovões. Essa era a superfície da Terra, e a partir de raios e trovões e pressão atmosférica e vulcões, naquela sopa do oceano começam a surgir as primeiras moléculas da vida, que são os aminoácidos. Surgindo os aminoácidos, esses aminoácidos nós conhecemos 20. Esses 20 têm que se ligar de maneira correta, na ordem certa, para gerar uma proteína. Olha que coisa, não? Então nós temos lá os aminoácidos, eles têm que se ligar certinho. Se ligando, eles formam uma proteína. Só que para essa proteína ser funcional, ela tem que ter outros processos químicos que deixem ela funcional. Só que ela não está dentro do nada, mas de repente, aos bilhões de anos, surgem algumas moléculas de gordura que encapsulam essa proteína. Olha, o surgimento do primeiro ser vivo. É preciso ter mais fé para crer nisso do que crer que Deus criou todas as coisas de maneira perfeita. Amém? Talvez vocês não se lembrassem disso, né? Mas é isso que a gente aprende nas universidades, é isso que a gente lembra, que a gente aprende nas universidades e na escola. Portanto, você, pai e mãe de filhinhos crentes que estão na escola, acompanhe o estudo dos teus filhos, que estão ensinando mentiras para ele. E isso vai ficar na mente da criança até elas crerem que elas veio do macaco. Beleza? Eu disse que eu falo demais, vamos avançar. Sim. O professor Cássio no grupo falando da ameba, que é um ser unicelular. Isso. Dentro dessa ameba, ou seja, dentro dessa única célula, tem muita informação que dá para ficar numa biblioteca, ou seja, as bibliotecas não caberiam. A menor bactéria, que é uma bactéria oceânica, ela tem cerca de 1.500... Eu não vou lembrar, depois eu trago para os irmãos, mas é cerca de 1.500 sequências
no seu genoma que fazem com que ela exista daquela forma. Se a gente pegar um dado escrito vida, qual a probabilidade de cair vida? Jogar 4 vezes e escrever vida. Agora você imagina 1.500 palavrinhas jogadas aleatoriamente. Qual que é a probabilidade? É 10.000 elevado a 300 milhões, blá 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 blá. Tem que ter fé, viu? O ateu ele é mais religioso que nós. Que é preciso ter muita fé para crer nisso tudo. Tudo bem até aqui, meus desenhos malucos? Eu lembro, meu professor, ele falou isso por quê? Porque a gente estava aprendendo sobre a mitocôndria. Horrível, né? Minha mitocôndria é horrível. O que faz a organela da mitocôndria? Transforma a sua comidinha em energia. Fala, Marcos. Só para completar o que o Fabiano falou aqui, o professor Enéas Carneiro, ele falou assim que o único cromossomo, Sequenciar como se fosse letras, caberia, vamos supor assim, cada informação que tivesse ali fosse uma letra, caberia, como se fosse um livro de 500 páginas, seria uma enciclopédia de mais de 4.000 livros. A enciclopédia britânica. Vamos pegar a enciclopédia britânica, um calhamaço de folhas. Aí você pega todas as letrinhas dessa enciclopédia, separa todas elas. Vai dar bastante letrinhas. Aí você pega e joga de cima do prédio. Aí quando cair lá embaixo, ela vai cair certinha, até encadernada. Dá certo? Acho que não, né? Só um milagre. Tudo é milagre. O que as ciências não conseguem explicar, para nós é milagre. Já desde o início, nós somos parte de um milagre de Deus. Amém? Só voltando à mitocôndria, o que acontece? A mitocôndria ela é responsável por aquilo que nós chamamos de energia. Ela transforma a sua glicose em energia para a célula usar. Essa energia a gente chama de ATP, adenosina trifosfato. Ela vai transformar uma molécula de glicose em cerca de 30 a 32 moléculazinhas de ATP para você usar. Por que eu estou falando isso? Porque aqui no terceiro tratamento diz a síntese, né? O coração e a mente. Ou seja, o teólogo ele conhece o Criador, quem fez tudo isso. O geólogo, por exemplo, ou biólogo, ou geógrafo, enfim, ele conhece os processos do tempo. Ele vê o que foi criado e consegue compreender. Deus é perfeito. Embora muitos tentam negar, quando nós olhamos para a criação, e eu estou falando de uma célula, coisa que a gente não consegue ver, a gente tem trilhões no nosso corpo, mas se a gente pega aqui uma bactéria, por exemplo, é perfeito. Já viu como é que funciona um flagelo de uma bactéria? O que é flagelo? É o rabinho. Se a gente pega a base desse rabinho, parece engrenagens de um motor de proteínas. Tem lá a bucha, tem a engrenagem que faz girar, faz mudar de lado. O organismo mais simples, extremamente complexo. Então quando a gente observa tudo isso, é difícil crer que surgiu do nada, porque a probabilidade, observando o universo, é impossível dizer que surge do nada, ao longo de um processo que se expande ao longo de bilhões de anos. Tá? É difícil. Então, o tratamento 3, que a gente chama de síntese, sim, é possível crer que fé e ciência podem explicar as coisas. Nós cremos em quem criou, observando o que ele criou. Só voltando ao meu ATP. Meu professor disse que é impossível que isso tudo tenha surgido de nada, por quê? Porque para você fazer isso aqui, você tem a molécula de glicose que entra aqui e é transformada a partir de um ciclo perfeito, que é chamado de ciclo de Krebs. Muita gente pegou DP nessa matéria, para entender só esse ciclo, porque é extremamente perfeito. Ele tem que funcionar da maneira correta, senão não funciona. E se isso não funcionar, não tem energia. Se não tem energia para a célula, ela morre. Você entende? Meu professor ele falou, é impossível crer que isso surge do nada. Não dá, porque esse processo tem que acontecer da maneira correta.
Senão está tudo errado. Se está tudo errado, aí a gente pode crer na teoria da seleção natural, né? Se correu tudo errado, então não surge vida. Vai selecionar o que se não tem vida? Enfim, a minha teofania toda aqui. Lembrando que sua célula, ela pega a glicose. É necessário ter oxigênio, tá? Para isso tudo acontecer. Por isso a gente chama de processo respiratório da célula. Ela pega moléculas de oxigênio e transforma a sua glicosezinha lá, a sua pizza, em energia para as suas células. Olha a energia para chuchu, hein? Uma pizza. Bastante glicose, né, pastor? Num pedaço de pizza. Aí se você não respira direito, cadê os bodybuilders da igreja, né, José? Você vai lá na academia, né? Levanta uns pesos. Primeiro dia, tá lá todo bonitinho com aquela pancinha, vou ficar no shape. Como é que você está no dia seguinte? Quebrado, né? Com os músculos tudo doendo, né? Pois é, faltou oxigênio nos seus músculos, nas suas células musculares, e o que aconteceu? Não gerou ATP, gerou ácido lático, faz doer. É esse o produto da glicose acontece. Se falta um pouco de energia, de oxigênio, quer dizer, nas suas células, ele vai transformar isso em ácido lático, vai fazer doer, tá bom? Então sim, é possível ter ciência e fé juntas. Isso, os dois juntos vai gerar o quê? Verdade. Aqui nós vamos falar um pouquinho da questão do tempo. Aqui é que mora o problema com relação à criação. Mas como assim? Ao longo dos anos, dos séculos, os cristãos têm acreditado que Deus criou o mundo em 6 dias, dias literais. Meus irmãos, estudando essa semana, está uma confusão entre os próprios cristãos, porque teólogos agora estão admitindo que existiu bilhões de anos e tem teólogos que acreditam em 6 dias de 24 horas. Por quê? A questão do tempo. Inclusive teve aqui, o autor ele cita esse Ussher, o erro de Ussher, que ele fala de uma cronologia baseada em especulação e não em geologia. Próximo slide, Ângelo, por favor. O Ussher, ele acreditava, ele pegou a genealogia do Gênesis, a genealogia bíblica, e chegou num número de cerca de 4.004 anos antes de Cristo, ou seja, o universo teria 4.004 anos. Hoje, alguns teólogos cristãos e cientistas creem numa terra jovem de cerca de 6.000 anos, ou um pouquinho mais, até 10.000 anos, ou seja, acreditam em milhares de anos. No século XIX, quando surgem as teorias dos bilhões de anos, alguns teólogos enveredaram para essa linha de pensamento. Nós sabemos que a Terra, a biologia, tudo que a vida surge no universo cedo. Mas onde está a confusão aqui em relação ao tempo? O autor diz que na realidade a Bíblia ela diz no princípio, ela não dá uma data. O Ussher chegou ao ponto de dizer que o universo ele surgiu há 4.004 anos atrás, no dia 23 de outubro, às 9 horas da manhã. Também não dá, né, irmão? Aí o cara é tão bom que ele chegou no horário. Deus ainda acordou meio tarde ainda, né? Não, então. Com qual calendário ele se baseou? Aí fica difícil, né? A grande questão aqui, mais uma vez, as escrituras não podem ser interpretadas à luz da ciência. Ela é interpretada à luz do Evangelho de Jesus. Ela é interpretada à luz do Espírito Santo. A Bíblia não é um livro de ciências, embora nela contenha muitas informações interessantes científicas. Certo? Então a Bíblia, obviamente, ela não vai dar uma data precisa, né? Próximo slide. Oi. Para os bilhões de anos, há controvérsias. Diz que o tempo aí do carbono 14 gira em torno de 25.000 a 30.000 anos. Como é que eu consigo então falar de bilhões de anos? Ele tem um tempo de vida. Então é difícil falar de bilhões de anos. Mas vamos lá, no próximo slide fala decifrando o código, o significado da palavra Yom, que é dia no hebraico, Yom.
Tô aprendendo, viu, pastor? A palavra Yom, ela pode ter pelo menos 4 significados. Dia de 24 horas, lá em Gênesis 8:4, quando a gente lê o contexto, diz essa palavra é empregada de forma dia de 24 horas. Ela pode também ser empregada no significado de sendo um período curto ou um evento, lá em Salmos 20, versículo 1. A palavra Yom também pode ser empregada como uma era ou um período ilimitado, ou ela pode ser empregada de forma que fale de um período, de todo o período da criação, ou seja, uma palavra de forma geral, lá em Gênesis 2:4. Aí que está. Até o século XIX acreditava em dias literais, de 24 horas. Surge a teoria da evolução, surge a teoria do Big Bang, e agora o pessoal começa mas tinha as evidências científicas. Mas que evidência? Por exemplo, se o universo surge do nada, de uma explosão cósmica, e falando a respeito de bilhões de anos, que a gente sabe que a luz ela percorre o espaço, ela tem um tempo para percorrer, né? Se olhar ali, se o Cristiano está ali fora e falar, Cristiano, tem luz aí fora? Ele vai falar, tem. Mas para a ciência eu vou falar, não, como é que você sabe que tem? Porque para a luz do sol chegar até os nossos olhos, ela demora 8 minutos. Então o que ele está vendo é aquilo que já passou aos 8 minutos atrás. É doido, né? Então a luz ela tem um tempo para percorrer. Ela percorre um tempo. Então a luz do sol para chegar até a atmosfera terrestre, ela demora 8 minutos. Então o que a gente vê, a gente está vendo o passado do sol. De 8 minutos pelo menos. O sol está lá, tá, gente? Ele existe, ele faz calorzinho, tá? Mas estou falando com relação à luz. A luz ela tem um tempo para percorrer. Então se a luz do sol demora 8 minutos, a luz de galáxias distantes vão demorar alguns bilhões de anos para chegar até nós. Então algumas estrelas que nós estamos vendo, ela já não existe mais. Morreu. Só que o que acontece? Partindo desse ponto para esse ponto, se eu falo de bilhões de anos, se aquilo que eu estou vendo de repente já não existe mais, se eu olhar mais distante, mais distante, mais distante, e se eu crer que a Terra, que o universo ele surge de processos que foram se modificando ao longo do tempo, concorda comigo que esse universo lá no início ele teria que ter outra forma do que a forma que a gente vê, certo? Vamos supor, se eu olhar uma foto do Zé Lucas com 1 ano de idade, vai ser um bebê fofinho, né? Aí vamos supor que eu pego a foto do Zé. Eu moro lá na Groenlândia e até então não tinha avião ainda. Eu pego e falo pro meu amigo, você está indo lá no Brasil? Você leva a foto do meu bebê que acabou de nascer, o José Lucas, um bebê lindo, fofo de 1 ano. Aí o meu amigo ele vem até o Brasil, só que ele demorou 5 anos, 10 anos para vir a cavalo e desce lá e pega o Estreito de Bering em cima e vem descendo as Américas e tudo mais. Vários impercalços, demorou 5 anos. Aí ele vem e chega para minha mãe, olha o seu netinho, Zé Lucas. O Zé Lucas vai ter aquela mesma forma assim, ele já vai estar com 5 anos de idade, né? Então é assim, se nós olhássemos para o universo lá no início, ele teria uma forma diferente do que a forma que nós vemos com corpos celestes mais próximos. Estão conseguindo entender? Tá tranquilo? Só que aí que está. Com o avanço da tecnologia, com o avanço da ciência, hoje nós temos um telescópio chamado James Webb, que ele consegue ver bem longe. Bem longe. E o que ele enxergou? Já nas primeiras imagens que ele mandou. Um universo formado e jovem. Galáxias prontas. Extremamente funcionais e complexas.
Se lá no início do universo, segundo a ciência, nós já vemos galáxias prontas, complexas, lindas, aí fica difícil de crer que isso surgiu do nada. Deus disse: e no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou todas as coisas da forma que elas deviam ser, lindas, complexas e funcionais. A ciência vai tentar fazer um jogo de palavras, blá 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 blá, mas é assim que nós vemos. Voltando à palavra Yom, muitos teólogos creem em dias de 24 horas. Alguns hebraístas vão crer que o contexto nos leva a crer de dias de 24 horas, outros não. Só que lendo um texto que o Tomé disse e trouxe para nós esses tempos atrás, eu concordo com o que o autor diz. Se crermos em bilhões de anos, por exemplo, nós temos pastores hoje que estão na internet, que são muito bons por sinal, creem que Deus cria o universo, e esse universo Deus vai ter um período moldando esse universo com bilhões de anos, e de repente ele, vou criar a Terra agora. Pode ser? A palavra Yom nos dá essas 4 pelo menos interpretações, de eras, de dias, de período curto, ou um período. É difícil. Agostinho, por exemplo, acreditava pelo menos que Deus tinha criado assim. Pode ser? Pode, Deus é Deus, Ele faz do jeito que Ele quer. Só que bilhões de anos, eu mesmo não acredito. Para mim é meio difícil crer em algo assim, porque senão a gente vai acabar tendo que crer no período geológico, por exemplo. Só que quando a gente vê as camadas da Terra, das rochas sedimentares, que falam de períodos Triássico, Jurássico, Paleozoico, blá blá blá, eu vou ter que crer então na teoria da evolução. Só que esse registro aqui mostra o contrário. O que prova o registro geológico? O registro fóssil, que houve uma grande inundação de forma rápida. Isso nos leva a dilúvio. Mais uma vez as escrituras provando que estava correto. É a ciência provando aquilo que já existia, aquilo que já estava escrito. Como você me prova? É simples, tem uma árvore lá que a árvore estava assim, nas camadas. Mas ela não foi se deteriorando? Não, ela foi lá, foi vivendo. Foi vivendo aos bilhões de anos. Nossa, que árvore boa essa. Pois é. Depois eu falo um pouquinho sobre as camadas geológicas na próxima aula. Já estou encerrando. O autor ele traz uma conclusão aqui para nós. Isso aqui é o Rubens falando, tá? Os dias não são o tempo que Deus precisou, mas os períodos que Ele escolheu usar. Se Deus escolheu usar bilhões de anos, tudo bem, Ele é Deus. Se Deus escolheu usar 1 milésimo de segundo, amém, Ele é Deus. Mas o que o texto nos diz? O que o contexto nos diz? Ao que parece, e o próprio pastor Zé Ribeiro, no seu livro Gênesis, ele diz, aqui, há discussões, aqui o autor, tá? O pastor José Ribeiro Neto, há discussões teológicas sobre a palavra dia, Yom, em Gênesis. Alguns sugerem que os dias não são dias literais de 24 horas, mas períodos indeterminados. Embora seja anti-científico, entre aspas, pensar em dias de 24 horas, me parece que o texto deixa claro esse fato. Quando ele coloca entre aspas, anticientífico, é como se houvesse conflito. Mas lembrando, a Bíblia não pode ser interpretada à luz da ciência, tá? Cientistas erram. Mas o texto parece dizer sobre este fato, parece ser dias literais. Eu prefiro ficar com os dias literais das Escrituras, tá? Mas lembrando, tem conflito entre teólogos aí com relação à palavra Yom. O que é importante saber e deixar bem claro para crianças, jovens, adultos e velhinhos? Deus criou todas as coisas. E para terminar,
a causa. Quem que é a causa então do universo? Quem causou isso tudo? Quem? É claro isto, tá? Então o próximo slide diz a causa, o design inteligente, o logos, tá? Então argumento teológico, o propósito na natureza nega o acaso. E eu aprendi uma coisa muito legal no livro do Zé, eu conversei com ele essa semana. Aqui até o autor cita aqui, Sir James Jeans diz que o Criador é um grande matemático. Se a gente pega a natureza, pega o universo, aqui o Ângelo pode falar, né? Que o Ângelo é um engenheiro, a matemática é perfeita, né, Ângelo? Tudo tem que estar no seu lugar, correto? Pois é, Deus é um grande matemático. Cristo como o Logos, Ele é antes de todas as coisas, e por Ele todas as coisas subsistem. Colossenses 1,17. A mente, ou seja, um ser precede a matéria não surge do nada. E o que é interessante que eu aprendi com o Zé para a gente terminar essa aula? Às vezes a gente fala, né, segundo a teoria do Big Bang, o universo surge do nada, ou eles creem que o universo sempre teve aí, mas tudo tem um começo. Se ele teve um início de um jeito e ele está de outro, ele teve um início. Alguém deu corda nesse relógio aí. Quem deu corda? O universo surgiu do nada? Sim ou não? Pois é. Segundo Zé, nem o nada existe. Porque para existir o nada, Deus tinha que ter criado o nada. Antes, Deus cria a partir do quê? Do nada? Não. Deus cria todas as coisas a partir da sua palavra, a partir dele mesmo. Aí cheguei à grande conclusão, falei, Zé, então tá certo, a inexistência inexiste. Deus cria todas as coisas a partir dele. É a partir dele, todas as coisas subsistem a partir de Cristo. Deus disse, haja e houve. É a partir dele mesmo, é milagre. Não existiu nada, Deus é, e Ele é eterno. Amém, queridos? Deus cria a partir dele, a partir de todas as coisas cria a partir dele, não é do nada, o nada não existe. Deus é, e por isso nós cremos num Deus que vive eternamente, aquele que criou todas as coisas perfeita. Deus fez eu e você perfeito, para levar a Ele toda a honra e toda a glória, porque a partir dele surgem todas as coisas, e tudo subsiste através do seu Logos, que é Cristo. Amém, queridos? O nada não existe. Por isso essa ideia até que alguns acreditam que depois que a gente morrer a gente vai aparecer do nada. Não. Tudo volta para Deus. Porque Deus é, e Ele cria tudo a partir da sua palavra. A partir do seu sopro, haja. É interessante, eu falei, Zé, isso é genial. Como é que pode? Deus teria que existir. Peraí, deixa eu criar o nada primeiro. A partir desse nada que eu criei, agora eu crio todas. Não, ele é dele. É Gaia, né? Não, é o Pai Criador de todas as coisas. Amém, queridos? Perdão aí os 3 minutos eu disse que eu falo. Na próxima aula a gente fala um pouquinho mais da criação dos 6 dias e a gente termina essa aula. Amém, queridos? Alguma pergunta? Ah, sim, o conceito, né? Já ouviram falar do design inteligente? Não? Alguns sim, alguns não? Depois na próxima aula eu falo um pouquinho a respeito, tá bom? Alguma pergunta? Amém? Então, oi querida? Oi Miriam? Amém? Então, que assim seja. Amém? 5 minutinhos para tomar uma aguinha e a gente já inicia o culto.